Continue dando continuidade para a glória e honra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, vou ler do versículo 24 ao versículo 27, onde habla a respeito do pago do imposto do templo. Do imposto do templo. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram a Capernaum, vieram a Pedro os que cobravam os dracmas e lhe disseram: Vuestro maestro não paga as 2 dracmas? E ele disse: Sim. E al entrar em la casa, Jesus lhe falou primeiro, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis de la tierra, de quem cobram os tributos ou os impostos? De seus filhos ou de los estranhos? Pedro lhe respondeu: De los estranhos. Jesus lhe disse: Luego los hijos estão exentos. Sin embargo, para não ofenderles, ve ao mar e echa el anzuelo, e el primer pez que saques, tómalo, e al abrir la boca hallarás estateiro. Tómalo e dáselo por mim e por ti. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Uma reflexão da palavra de Deus. Aqui um momento quando eles chegam ali no Mar de Galileia, Jesus e seus discípulos chegam a Capernaum, e era o dia, no período de censo, onde o templo, os sacerdotes, os homens que serviam no templo, eles estavam ali arrecadando imposto para manutenção do templo. Então, havia a necessidade de todos os homens com 20 anos ou mais de ir e dar este imposto para poder cuidar, para ser hecho a manutenção. Uns dizem que os sacerdotes e os rabinos ajudavam também com esses impostos, outros dizem que não, mas enfim, todos os homens a partir de 20 anos de idade teriam que ajudar no templo para a manutenção dos sacrifícios e tudo mais, limpeza e tudo mais que cabia naquela época para cuidar do templo. E vemos aqui que como os homens ali, sacerdotes, tal, as pessoas se quedavam um pouco assim já temerosos com Jesus, então perguntaram a Pedro se Jesus ia ajudar com o imposto, não com esses 2 dracmas. 2 dracmas correspondia, acorda que um dracma corresponde a um dia de trabalho. 2 dracmas, 2 dias de trabalho. Então se havia a necessidade de ajudar o templo, cada homem com 2 dracmas. E, por lo que entendemos, se o imposto era a partir de 20 anos, o único de los discípulos que tinham mais de 20 anos, era Pedro e Jesus, podemos entender. Senão Jesus ia pedir para quitar mais moedas para os demais, mas só os 12. E os 12, Pedro já era casado, porque o início já se vê Jesus visitando a casa da sogra de Pedro. Então Pedro já era casado, os demais tinham menos de 20 anos, dos discípulos, menos de 20 anos, se entende? Não? E aqui vemos algo interessante, porque Simão, Pedro, entra ali na casa, ali em Capernaum, e pergunta a Jesus a respeito das dracmas. E vem a resposta de Jesus. Ele pergunta a Pedro se os filhos também têm que dar, eles impostos, não pode estar. O filho de um rei tem que dar imposto? Não, o filho de rei não vai dar imposto, é filho, de rei não há necessidade. Agora, os demais sim têm que dar, Então, agora, o templo é para Deus, e Jesus é filho de Deus. Então, por ser filho de Deus, ele não tem necessidade de dar dracma. Mas, para evitar problema, é o que Jesus diz aqui, Então, versículo 27. Sin embargo, para não ofendê-los, então, para não causar problema, então, Pedro vai ali em Mar de Galileia, vai ali, pesca um peixe, e o primeiro peixe, não é o segundo, é o primeiro peixe que aparece, tu vai ali, corre e quita a moneda para mim e para ti, para poder pagar os impostos. Então você foi ali
Pedro a pescar este peixe para poder pagar o imposto. E o que podemos aprender com isso? Qual é a reflexão a respeito deste tema, desta lição que Jesus nos dá? É que às vezes queremos ir contra muitas coisas no mundo para poder defender nós outros em posição de cristiano, e Jesus nos ensina que às vezes devemos ir com calma, não? Devemos ir com calma, para não causar nenhum atrito. Qualquer problema que vamos causar dentro da igreja, ou qualquer problema que vamos causar fora, e isto vai trazer problema a uma vida cristiana, vai trazer problema, porque vão interpretar mal a Jesus. Então, para evitar esse tipo de coisa, pare, não? E já se dê conta que está tudo bem, se há que ajudar, ajuda, se tem que acelar, para que as pessoas não falem, porque esse cristiano não vai ser, porque esse daí diz que esse cristiano não pode ser nada, esse daí se queda separado, esse daí não quer, não, é perezoso. Então, o cristiano deve, Jesus nos ensina que para evitar problema, para evitar ofender a pessoa, então se vamos e hacemos determinadas coisas. Jesus está falando diretamente aqui de tempo, está falando aqui de pessoas que fazem parte do povo de Israel. E nós devemos aprender que devemos de servir. Se hasta Jesus, que é Hijo de Deus, que é o próprio Deus, ele faz parte da Trindade, ele foi e ajudou com o imposto. Então, para nos ajudar também a dizimar, a ofrendar, ajudar-nos a serviço da casa, não quando há necessidade. Vamos fazer uma comida. Então, se vamos ali, vamos ajudar, vamos limpar a igreja, vamos fazer a comida, vamos arreglar a sua, vai ter uma atividade com os vinhos, vamos ali, vamos ver o que necessita para que todo saia bem. Vai ter aí uma atividade na igreja. Então, estamos preparados para o serviço de reino. Fazer nossa parte, não como se fosse um imposto, fazer nossa parte para evitar de ofender. Por que aquele irmão faz e o outro não faz? Por que um irmão está sempre disposto a servir e outro não? Por que um irmão sempre ofrenda e outro não? Por que um sempre dizima e outro não? Então, para evitar problema, vamos ali aprender como Jesus, vamos ali servir, vamos ali e adorar, vamos ali e ajudar para que o reino de Deus cresça, porque isto é nossa parte, é para isto que Jesus nos chama. E Ele que é Deus, que não necessitava ajudar com o imposto, Ele estava ajudando, Ele que é ali, é Deus Todo-Poderoso, não necessitava. É isso que ele está dizendo. Os filhos não necessitam, Pedro? Não, os filhos de lei não necessitam. Então, eu também não necessito, mas para evitar problema, deixa-me ali ajudar. Então, se há alguma coisa na igreja, deixa-me ali ajudar também na igreja, deixa-me colaborar, ajudar para que a igreja cresça, ajudar para que os irmãos se sintam acorridos, não tenham comunhão dentro da casa de Deus. Então, é importante aprender com Jesus que nós outros devemos cuidar de nossa parte, fazer aquilo que devemos fazer dentro do tempo. E quando se relaciona a fora do tempo, podemos ajudar, mas nada que vá nos desviar da presença do Senhor. Porque este irmão não pode ir ajudar a fazer tal coisa? Não, eu vou ajudar, desde que não vou entrar em pecado, desde que não vou fazer nada que Jesus, o que Deus não vai gostar. Então, se vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, se para evitar problemas, eu vou ali e ajudo. Não, às vezes o patrão chama nós outros, não pode quedar umas horas a mais aí no trabalho. Se não vou mostrar que sou cristiana também. Vou aí, ajudo também, me quedo mais uma horita ou mais 2 horitas ali para ajudar, para que a empresa também pueda crescer, porque sabemos que se estamos em uma empresa, somos bendecidos naquela empresa, naquele trabalho. Então, se todo o que hacemos ali, Deus nos hace volver de novo a nós outros, para que podamos ser bendecidos em Ele. Amados, Deus nos ensina nesta palavra o serviço de reino, o serviço para a glória e honra do Senhor. É importante nós outros, como crentes, aprender a servir a Deus, a servir a casa do Senhor. Senhor Deus Pai Santo, Deus de poder,